Fala, gente, tudo bem com vocês? Olha só, no 6º capítulo da série Gavião Arqueiro, a gente viu aparecendo uma figura interessante, hein? A gente viu aparecendo o Rei do Crime. E aí, no final, ficou uma questão meio complicada. Será que o Rei do Crime morreu? Porque aí que a gente já vai analisar isso hoje. Mas antes, se você ainda não assistiu esse episódio, eu preciso te alertar que esse vídeo vai ter spoilers do episódio 6 da série do Gavião Arqueiro. Então, se você não gosta de spoilers, e logo, se você não quer saber de antemão de qualquer acontecimento desse episódio, já te aconselho não continuar vendo esse vídeo. Deixa ele pra você ver depois que terminar de assistir a série, hein? Mas se você não liga e tá curioso, então fica aí que a gente já vai começar. Roda a vinheta e bora pro vídeo. Fala, gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui eu posto vídeos semanais sobre filmes e séries, então se ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um conteúdo novo, hein? E se você já é inscrito, meu muito obrigado pela sua presença por aqui. Esse canal só existe por causa da sua participação. Dito isso, bora aí pro conteúdo do vídeo de hoje que tá interessantíssimo, hein? Pois é, gente, olha a encrenca. Será que o Rei do Crime morreu no capítulo 6 da série Gavião Arqueiro? Sinceramente, eu torço para que não. Afinal de contas, o Rei do Crime é um vilão icônico. Não dá pra imaginar ele morrendo, gente. Talvez ele tenha morrido em Gavião Arqueiro e não tenha morrido na série do Demolidor, embora não pense dessa forma. Tudo vai depender de como o Demolidor vai se conectar com o universo Marvel. É fato que o Demolidor tá oficialmente no MCU. Depois de Spider-Man No Way Home, isso ficou bem claro. E há vários filmes e programas da fase 4 em que ele poderia retornar. Rumores rodaram por quase um ano de que Charlie Cox iria interpretar Matt Murdock, novamente após o cancelamento do Demolidor da Netflix. Ele estrelou a série da Netflix por 3 temporadas como Demolidor. E embora não houvesse confirmação, o aparecimento do Demolidor em Homem-Aranha No Way Home torna o personagem canônico ao mesmo tempo em que o prepara para um futuro empolgante na fase 4 do MCU. A breve aparição em Homem-Aranha No Way Home não colocou o Demolidor em ação, mas as provocações de Matt Murdock, já sendo o Demolidor do MCU, são claras. O advogado cego, pegando um tijolo jogado pela janela atrás dele, indica que ele é muito mais do que apenas um simples advogado. E mais, né, gente? Pra que colocar o mesmo ator da série com os mesmos atributos, se não for para fazer ele ser o Demolidor novamente? E aí a gente volta para a questão inicial do vídeo. É provável que a gente vai ver o Demolidor na fase 4 do MCU. Teria lógica a gente ver o Demolidor sem o Rei do Crime? Eu acredito que não. Mas como explicar o final de Gavião Arqueiro em que aparentemente o Rei do Crime foi baleado? A gente viu no episódio 6 de Gavião Arqueiro, chamado Então Este é o Natal, e nesse episódio o Rei do Crime faz a sua estreia oficial no MCU. Depois de uma luta brutal com Kate, que mostra o seu poder, o Rei do Crime é confrontado por Maya, que descobriu que ele era o responsável pela morte de seu pai. Na cena final, Maya aparentemente atira e mata o Rei do Crime. A questão ficou no ar, porque a gente não vê de fato a Maya atirando no Rei do Crime. Tudo que a gente conseguiu ver ali é que a Maya aponta a arma para ele e depois ela dispara. Na sequência, a cena corta para uma rua, a gente ouve um barulho de tiro e a gente vê o clarão do disparo. Então não dá para assumir que o Rei do Crime foi baleado. Ele pode ter se defendido e matado Maya, por exemplo. Mas como a gente não viu a cena, tudo pode ter acontecido. O ator Vincent D'Onofrio, que interpreta o Rei do Crime, foi entrevistado para dizer se o Rei do Crime morreu ou não morreu no final do 6º capítulo da série Gavião Arqueiro. E olha só o que ele diz: não posso comentar sobre nenhum fato porque a Marvel Studios simplesmente não me disse nada. Então isso me fez esperar que eu fosse continuar e me fez sentir assim. Na minha mente, ela definitivamente atirou nele. No final da série do Demolidor, eu pensei que talvez o Rei do Crime voltasse de alguma forma. E então, muito rapidamente depois disso, eu pensei que estava tudo indo embora para sempre. Tudo tinha acabado. Mas eu sempre esperei que, por causa dos fãs que o queriam de volta, eu fosse voltar. Então, eu me sinto da mesma maneira agora. Olha só que fala confusa, gente. O que eu entendi disso foi que, na história, segundo ele, o Rei do Crime foi mesmo baleado no 6º capítulo de Gavião Arqueiro. Ele também disse que no final da série do Demolidor, ele achava que poderia voltar, mas depois achou que tinha tudo acabado. E depois, devido aos pedidos dos fãs, achou que pudesse voltar. Então ele ficou nesse misto de volta ou não volta. E pelo visto, ele tá vivendo a mesma confusão agora. Acredito, pelo que eu entendi, que ele, o Rei do Crime, foi baleado, mas que não será o fim desse personagem. Sinceramente, eu acho totalmente sem sentido que a Marvel trouxesse de volta um vilão tão amado apenas para um episódio, para na sequência queimar o vilão. Como um dos vilões mais icônicos do Homem-Aranha, o Rei do Crime representa um poço de potencial inexplorado no MCU. Além disso, Cox recentemente fez a sua estreia no MCU como advogado de Peter Parker em Homem-Aranha No Way Home, que certamente não é uma coincidência. Considerando tudo isso, parece que o Rei do Crime certamente teria sobrevivido ao ataque de Maya. Deve ser a
apresentado em sua série secundária. Vamos lembrar que tanto o Demolidor quanto o Rei do Crime têm ligações com a Echo nos quadrinhos. Por exemplo, na HQ 15, volume 2 de Demolidor, Maya atira no Rei do Crime depois que ele manipula ela para acreditar que o Demolidor foi o responsável pela morte do seu pai. Claramente, esse acontecimento relacionado nessa história tem ligação direta com o episódio 6 de Gavião Arqueiro. Talvez Vincent D'Onofrio saiba mais do que tenha dito, já que ele disse acreditar que o Rei do Crime foi baleado. Ou seja, ele não disse acreditar que o personagem foi morto, mas que levou o tiro disparado por Maya, da mesma forma que a gente vê acontecer nas histórias em quadrinhos. E no caso da HQ, o Rei do Crime sobrevive e fica temporariamente cego pelo ataque. Então olha só isso. Acredito que a gente deve ver mais ou menos isso acontecendo no MCU então, hein? O Rei do Crime não tá morto, mas não acaba por aí não, gente. Tem mais. Nessa mesma entrevista, o D'Onofrio foi questionado sobre como ele se sentia sobre retornar esse papel de vilão na próxima série Echo da Marvel no Disney Plus. E imagine só o que ele respondeu. Ele disse um sonoro: seria ótimo, foi um dos meus quadrinhos favoritos, eu adoraria a oportunidade de fazer isso. Além disso, certamente todos nós gostaríamos de ver isso também. E sinceramente, eu acho totalmente improvável que a Marvel nos negue mais aparições do Rei do Crime após um imediato retorno. Seria totalmente despropositado e sem sentido. Pra que trazer um personagem tão icônico pra sacrificar esse personagem na sequência? Não faz sentido nenhum isso. Mas olha só, tem mais um detalhe que pode ajudar a gente a entender como o Rei do Crime pode ter sobrevivido ao disparo efetuado por Maya. A chegada do Rei do Crime em Gavião Arqueiro implica dizer que Wilson Fisk formalmente deu o salto da série da Netflix para o universo cinematográfico canônico Marvel. O Rei do Crime foi revelado a mente criminosa que Clint Barton temia estar por trás da conspiração criminosa de Nova York. A mãe de Kate Bishop, Eleanor Bishop, também faz parte da organização criminosa de Wilson Fisk. O MCU, estabelecendo o Rei do Crime como o maior mentor do crime da cidade de Nova York, sugere que Wilson Fisk tenha sobrevivido ao blip criado por Thanos ao usar a manopla do poder e exterminar metade dos seres vivos do universo. Pelo visto, o Rei do Crime usou os 5 anos em que metade da população mundial estava morta para subir ao poder e alcançar o seu domínio sobre o submundo de Nova York. No final de Gavião Arqueiro, o Rei do Crime foi atingido a queima-roupa pelas flechas de Kate Bishop e afastou as flechas do seu corpo. Isso seria um sutil retorno à série do Demolidor da Netflix. O Rei do Crime conseguiu afastar as flechas porque as suas roupas são, na verdade, uma armadura à prova de balas praticamente indestrutíveis, que se assemelha a um tecido. Na série do Demolidor, a gente vê que as roupas do Wilson Fisk foram feitas por Melvin Potter, um ex-presidiário com deficiência mental que também é um designer de armas genial para submundo. Potter foi convocado para fazer todos os trajes do Rei do Crime. Embora na série do Demolidor essa proteção parecia ficar só nos ternos do Fisk, em Gavião Arqueiro a gente vê que a proteção recaiu também sobre a camisa havaiana vistosa usada pelo vilão. Assim, as roupas desenhadas por Potter podem suportar o impacto de balas e facas, e agora, pelo que a gente está vendo, de flechas também. Ainda na série do Demolidor da Netflix, depois que o Matt Murdock soube de Potter, ele pediu que Melvin fizesse para ele a sua fantasia de Demolidor. Então dá para entender que a proteção adicional dos trajes blindados do Rei do Crime permite que ele possa resistir não só a Eleanor, mas também mais tarde à explosão de uma das flechas perigosas que Kate atirou em Fisk. O Rei do Crime sobreviveu à batalha, apesar da surra que levou, e Wilson estava essencialmente bem graças à roupa blindada. O fato do Rei do Crime ser secretamente impenetrável o tempo todo aumenta sua mística terrível, e os trajes reforçados de Fisk são uma fonte adicional de frustração para qualquer super-herói, dentre eles Demolidor e Kate Bishop. Embora ele seja um assassino forte e perigoso, o Rei do Crime não tem superpoderes, e por isso Kate ficou chocada quando as suas flechas não afetaram o Fisk, mesmo disparando de perto. E aqui a gente volta para o tema do vídeo. Ao que tudo indica, o Fisk foi mesmo baleado por Maya. E a dúvida que fica é se o terno e sua camisa havaianas foram capazes de protegê-lo do possível disparo efetuado por Maya. Que Maya tenha matado o Rei do Crime, seria necessário que ela tivesse tirado na cabeça dele, que seria o único lugar em que não tem proteção. Caso contrário, Fisk poderia ter sobrevivido facilmente à bala de Maya graças ao seu traje blindado. E isso se ele não desarmasse ela antes. A questão é que, pelo que a gente vê no trailer, ela aponta a arma na direção do peito dele e depois a imagem corta. Então, ainda que ela tenha disparado em direção a ele, a gente não tem noção de que lugar ela disparou. Se a gente for seguir, de repente, os quadrinhos, para ele ficar cego, ela teria que disparar na cabeça. A gente não tem ideia, gente. Se ela disparou na cabeça, acredito que ele vai sobreviver da mesma maneira que os quadrinhos, ou se ela disparou no corpo, acredito que ele também vai sobreviver, porque aí o traje dele protegeu ele. E você, o que acha? Será que o Rei do Crime morreu no episódio 6 de Gavião Arqueiro? Me conta aí o que você acha nos comentários. Bom, gente, vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha o vídeo e me ajuda a fazer esse canal crescer cada vez mais, hein? Aproveita para me contar aí nos comentários o que você achou dessa análise. Alguma coisa do que eu disse fez sentido para você? Comenta aí embaixo. E não esquece de curtir o vídeo e também de se inscrever e ativar as notificações. E se você achar que vale a pena, por que não compartilha esse vídeo? E já aproveita também para me seguir no Instagram e no Twitter. Valeu demais pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.